E se eu falar pra você que um jovem de 13 anos entrou na faculdade de medicina? Esse jovem era brasileiro e nordestino. Além de tudo, negro. E tudo isso ocorreu no ano de 1886. É sobre Juliano Moreira, esse garotinho aí de 13 anos que quebrou tudo que fosse possível, que eu vou falar aqui hoje. Juliano Moreira, o primeiro psiquiatra negro brasileiro. Quero viver de utopia como os meus heróis. Quero poder morrer um dia. E aí, pessoas que estão me assistindo? Velho, aqui em São Paulo o clima tá todo bugado. Tem hora que tá frio, tem hora que tá calor, tá verdadeiro. Põe casaco, tira casaco, coloca casaco. Nossa, que piadinha de Facebook monstruosa, hein? Ah, mas é sério, velho, tá frio pra caramba, a rinite atacou, então às vezes eu posso ficar fazendo muito... Eu não vou fazer isso não, se eu fizer eu corto no vídeo, porque né, vamos ver um vídeo de heróis, não posso entregar um vídeo de heróis que vocês estão esperando há mais de um mês e ficar no... E hoje nós vamos falar sobre Juliano Moreira, o primeiro psiquiatra negro brasileiro. É sério, velho, quando eu vi a história desse cara, eu fiquei sem acreditar. Não, todos eu fico sem acreditar, mas, mano, ele já apareceu em tantos lugares, ele já atingiu tantos patamares, e como aqui no Brasil a gente não conhece a história desse cara. Talvez lá em países da Europa conheçam quem foi Juliano Moreira, mas aqui no Brasil a gente não aprende sobre esse cara. Vocês vão entender por que eu fiquei tão surpreso por a gente não conhecer nada desse cara aqui no Brasil ao decorrer do vídeo. Então, sem mais enrolação, vamos lá! História de Juliano Moreira, o primeiro psiquiatra negro brasileiro. Tem que fazer essa voz de radialista, né? O primeiro psiquiatra negro brasileiro. Pois bem, Juliano Moreira nasceu dia 6 de janeiro de 1873, lá em Salvador, na Bahia. A sua família era bem pobre. Ele era filho de um casal interracial, então o seu pai era branco e sua mãe era negra. O seu pai, ele trabalhava como inspetor da iluminação pública. E a sua mãe, que era BR mesmo, trabalhava como empregada doméstica. A mãe de Juliano trabalhava limpando a casa de um médico baiano lá, e às vezes ela levava o filho para o serviço, quando não tinha com quem deixar. E quando Juliano foi naquela casa com sua mãe e viu aquele médico, velho, ele falou: um dia eu vou ser esse cara. É sério, velho, quando ele descobriu o que era ser médico, o que os médicos faziam, viu ele com aquele jalecão branco lá que os médicos usam, ele ficou extremamente impressionado e colocou aquilo como a meta de sua vida. O patrão da dona Galdina, mãe de Juliano, viu o interesse do moleque pela profissão, viu que o menininho se interessava muito em um dia se tornar médico e decidiu investir nos estudos do cara. Então, mano, vocês estão ligados que ser médico naquela época, ser médico e padre naquela época era ser o bambambam, era ser o pica das galáxias. Então o patrão da mãe de Juliano fez com que ele estudasse nas melhores escolas, tivesse os melhores estudos, e não há nenhum dado comprovado, assim, nada falando sobre isso, mas só pode ser. Talvez, muito provavelmente, Juliano Moreira fosse um garoto super dotado, um garoto super inteligente, um gênio. Porque, mano, uma coisa é você estudar bastante, você se dedicar bastante, ser o melhor aluno, tirar as melhores notas, ok. Só que Juliano, além de estudar bastante, se dedicar bastante, tirar as melhores notas, ok, ele estava muito à frente dos pivetes da sua idade. Então, com 13 anos, eu juro, com 13 anos, em 1886, ele entrou na faculdade de medicina. Com 13 anos. Sério, mano, eu vou ficar devendo pra vocês a explicação de como ele conseguiu pular tantos níveis, mas provavelmente eu acho que é isso. Ele estava à frente das crianças, dos moleques do seu tempo, e foi avançando de nível. Mas isso não é caô, não é história que eu vi em uma fonte. Todas as fontes comprovam, já vi livros também falando que Juliano Moreira entrou com 13 anos de idade na escola. Na escola não.
na faculdade de medicina. Surreal, né? Então tá, em 1891, com 18 anos, Juliano Moreira se forma na faculdade de medicina e já vira professor da própria faculdade. E mano, só pra deixar vocês cientes, tudo isso foi no Brasil. Ele não estudou na Europa, ele não estudou em outros lugares como certos heróis que eu já abordei aqui no canal. Foi tudo aqui no Brasil até a sua formação, até ele se tornar um universitário, até ele se formar na universidade, foi tudo na Bahia, foi tudo aqui no Brasil. Mas voltando ao que eu estava dizendo, com 18 anos, Juliano Moreira já se formou e se tornou professor da faculdade em que ele se formou. E assim que ele saiu da faculdade, em 1891, ele já tinha vários trabalhos publicados em revistas científicas da Europa. Antes dele se formar, ele já tinha trabalhos científicos publicados e só foi se acumulando. O cara era realmente um gênio. Em 1894, juntamente com Nina Rodrigues e outras médicas do momento, da parada, da época, ele atuava na Sociedade de Medicina e Cirurgia do Estado. Ele atuou também como médico da Inspetoria de Higiene, atendendo a população carente em cidades próximas ali de Salvador. Não tem nenhum dado falando se Juliano fumava ou não, isso nós não sabemos, mas a tuberculose o atacou. Então em 1895, Juliano, que já tinha uma certa grana, né, foi para a Europa tentar tratar dessa doença que ele tinha, ver se havia métodos, né, de como curar aquela tuberculose. Chegando lá na Europa, Juliano Moreira começou a tratar da tuberculose. Mas vocês acham que esse cara ia... Beleza, tratei da tuberculose e voltei para o Brasil, eu vou fazer um tratamento aqui, vou voltar para o Brasil? Óbvio que não, porque querendo ou não, galera, lá na Europa os estudos medicinais eram 1000 vezes mais avançados do que aqui no Brasil. Nossa, PH, você desmerecendo o Brasil? Óbvio que não, mas é verdade. E lá na Europa ele começou a frequentar cursos sobre doenças mentais. Então, mano, ele estudou pra caramba, ele também frequentou muitos asilos e começou a observar as pessoas que ele vê à sua volta. Começou a ter mais contato com pessoas que haviam deficiências mentais. E começou a compreender que doenças mentais não eram fraquezas morais. Ele começou a entender que a pessoa não era diferente daquele jeito porque queria e não tinha que ser abominada por causa que ela havia aquele jeito. Aquilo era uma doença e aquilo deveria ser tratado da forma correta. Então, nesses 7 anos, de 1895 a 1902, ele passou pela Alemanha, França, Itália e Escócia só estudando sobre esse assunto para ele poder trazer aqui para o Brasil e realizá-lo com maestria. 1903. Juliano Moreira assume a direção do Hospital Nacional dos Alienados, introduzindo práticas que ele já manjava sobre tratamentos mentais, sobre psiquiatria ali naquela área. Uma de suas primeiras medidas tomadas foi separar o atendimento infantil do atendimento adulto, colocando a criança num lugar especial para elas. Então a gente pode ver que isso foi realizado com muito sucesso, pois hoje nos nossos hospitais, quando vamos ter o atendimento infantil, tem a pediatria, né, para criança, e para adulto tem a coisa lá para adulto. E velho, vocês acham que só foi essa a medida que ele tomou? Muito pelo contrário. Ele propôs que ao invés de coletes, camisas de força, grades, essas coisas, contra pessoas que tinham problemas mentais, né? Problemas não, mas deficiências mentais. Juliano propôs a clinoterapia. Agora sim, dá pra entender melhor, né? Que era o tratamento de repouso, o tratamento psiquiátrico com essas pessoas. Uma coisa bacana de se falar sobre Juliano é que ele era totalmente contra a teoria da degenerescência. Aí, achei que eu ia errar, acertei. Basicamente falando, essa teoria falava que Deus criou o homem perfeito. Então, se ele cometesse qualquer pecado, ele não tinha vez, tá ligado? Tinha que ser exterminado. Então, por exemplo, se a pessoa fosse dependente de drogas, fosse alcoólatra, fosse
viciada em alguma coisa, você tinha que exterminar ela. E não exterminar a doença. Eu sei que vocês já entenderam, mas eu vou dar um exemplo atual pra fixar de vez na mente de vocês. Você não vai combater um usuário de crack jogando uma bomba nele. Se você jogar uma bomba nele, no lugar ali que ele vive, ele vai vazar, mas ele vai procurar crack para consumir em outros lugares. Então o negócio é você resgatar a pessoa daquele local, fazer os tratamentos psicológicos, reabilitação. Agora então entendendo? Entenderam, né? Entenderam a referência também, situação atual, entenderam? Bom, além de um gênio e tanto, Juliano Moreira já tinha consciência racial naquela época. Inclusive no seu discurso de posse, ele falou o quão difícil era ser um doutor, um médico negro na sociedade em que vivemos e como era forte o racismo. É importante falar isso porque tem muitos heróis negros na história que alcançaram vários patamares, deixaram seu legado, mas por conta de ter privilégios, por conta do meio em que eles viviam, sabe? Por conta de viver no meio de pessoas brancas, burguesas, e por ele estar se tornando um burguês também, ele não enxergava o racismo que havia ao seu redor. E Juliano já tinha essa consciência. Isso é... Mano... Fora do Brasil, Juliano apresentou seus trabalhos em vários congressos. Na sua viagem para o Japão, em 1928, ele recebeu do imperador Hirohito a Ordem do Tesouro Sagrado. Mano, eu vejo assim a história de Juliano e eu vejo que o cara era um gênio. O cara era um baita médico. Com certeza ele devia ser superdotado, mas uma coisa que nunca saiu dele foi a humildade. Ele poderia ter guardado todos aqueles seus aprendizados da Europa, pro Japão, todos os lugares que ele viajou para si, mas não, ele ia para lá para trazer para cá, porque o que ele sonhava mesmo é que o Brasil, pelo menos a ciência, a medicina no Brasil, chegasse ao nível desses países e que ele não precisava ir para lá para poder fazer aqui. Todo mundo que nasceu aqui pudesse estudar aqui e ia chegar ao mesmo nível de quem nasceu lá e estudasse lá, entende? Foram mais de 20 anos como diretor do Hospital dos Alienados, como eu havia dito antes. E após 20 anos, no ano de 1930, ele abandona o cargo. E velho, o cara já tava com 57 anos de idade também, já tava começando a ter algumas doenças, então ele achou melhor passar o bastão para os seus alunos, em que ele ensinou as maestrias da psiquiatria e deixou seu legado, sabe? Então, com 60 anos de idade, em 1933, Juliano Moreira morreu. Uma curiosidade é que nas suas viagens para a Europa, ele conheceu uma enfermeira alemã e foi com ela que ele se casou, mas não deixou nenhum herdeiro, não deixou nenhum filho. Moreira deixou seu legado de paciência e simplicidade, tá ligado? Deixando a sua visão social de que pessoas com problemas mentais também eram seres humanos e mereciam sim um tratamento devido àquela doença. E podemos ver em Juliano que todo o seu estudo, todo o seu trabalho não foi em vão, pois houve sim uma humanização nos manicômios. Por mais que não tratem do melhor jeito possível, eles humanizaram mais, sabe? Se fosse tratar do jeito que eles tratavam lá em 1873, você é louco. Quando eu comecei a penetrar no hospital e ver o que se via era um campo de concentração nazista. Hoje em dia, na cidade de Salvador, encontra-se o Memorial Juliano Moreira, que é um setor do Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, que, inclusive, eu esqueci de falar isso, né? Temos o Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira lá em Salvador também. Então, se você que está me assistindo aí de Salvador, conhece o Hospital Juliano Moreira, já viu esse memorial, deixa aqui embaixo nos comentários. Ou se você nunca viu e é daí, pô, cara, sei lá, se tiver oportunidade, dá uma visitada lá. Tenho muita curiosidade de conhecer também. O bom desse lugar é que não deixa a memória desse herói ser apagada, né? Mas, nossa, é incrível como a gente não aprende ele nas escolas. E, mano, o coordenador desse memorial fala que se
houver uma oportunidade, ele pretende criar a Casa Juliano Moreira. E aí ia se localizar lá no Centro Histórico de Salvador e teria todos os dados, os materiais usados por Juliano. Imagina que animal, velho. E mano, com esse vídeo, o nosso objetivo é não deixar esse cara morrer e que sirva de inspiração para muitas pessoas, para vocês que querem cursar medicina e para essa área de psiquiatria. Juliano Moreira tá aí de prova, e com toda a história a gente chega em uma conclusão que eu já repeti várias vezes aqui no vídeo, mas que é bom repetir mesmo para fixar na mente de vocês. Pessoas que têm doenças mentais também são seres humanos. E é isso aí, galera. Se vocês forem pessoas legais, pessoas do tipo firmeza, cliquem no beleza, adicione os favoritos, compartilhem com os amigos em todas as redes sociais. E sigam no meu Instagram, @cortesph, e vejam as fotinhas muito loucas que eu coloco lá. Eu posto bastante stories no Insta Stories. Mas é isso aí, muito obrigado pela audiência, valeu, falou e tchau! Uhul.